a não ser no presencial. Hoje eu tentei falar na tribuna porque eu queria dividir com vocês a excelente notícia de que o Supremo Tribunal Federal finalmente declarou a nossa lei constitucional, tá? Lembram da primeira lei que eu tive aprovada, a lei que garante às mulheres o direito a escolherem a via de parto, né? Escolherem fazer parto normal com anestesia, fazer cesariana. Obviamente que a mulher vai ouvir o médico, vai fazer pré-natal, né? Tem que fazer todo o acompanhamento, mas a mulher tem que ter voz, né? E a gente conseguiu aprovar uma lei na Assembleia a duras penas, e aí um deputado questionou a constitucionalidade dessa lei, dizendo que as assembleias legislativas não teriam direito a legislar sobre saúde. E isso é claro na Constituição, né? É o que a gente chama de concorrência, de competência concorrente, né? O federal tem competência, o estadual também tem competência. Ocorre que o TJ concordou com esse colega, declarou a lei inconstitucional, respeitosamente ao TJ, entendo que foi um equívoco muito grande, sob ponto de vista jurídico, sob ponto de vista da justiça também, e nós contamos com um trabalho primoroso, um trabalho sério, técnico, consistente, persistente, abençoado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa. A casa tem um grupo de procuradores cuja função, né, dentre outras, é defender as leis aprovadas pela casa. Muita gente me cobra, aliás, por que você não entra com ação contra isso, ação daquilo? A verdade é que, como parlamentar, eu tenho uma série de restrições. Então, por exemplo, a constitucionalidade da lei que eu elaborei, que eu propus, que a casa aprovou, quem tem que defender é a Procuradoria da Casa. E fizeram esse trabalho lindamente, e hoje, né, nós tivemos a publicação no Diário Oficial do trânsito em julgado da decisão do Supremo declarando a nossa lei constitucional. Então, para todas as mulheres do estado de São Paulo, já vale a Lei 17.137 de 2019, que permite à mulher escolher fazer cesariana. A verdade é que o Conselho Federal de Medicina já reconhece esse direito, né, para a paciente, para o médico, desde 2016. Na prática, quem tem convênio, quem tem condições de pagar particular, já tem esse direito observado. Mas quem depende do SUS não consegue, né? Raros são os hospitais que ouvem as mulheres. Muitas vezes tentam parto normal, os exames já mostram que as chances são pequenas, e ainda assim, horas de sofrimento, e às vezes o bebê fica sem oxigênio, morre no ventre, nasce com algum tipo de questão cerebral pela falta do oxigênio. Então, assim, eu considero a aprovação dessa lei, agora o reconhecimento da sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, vitória, sim, sem precedente. Então, quero deixar isso aqui público, meus agradecimentos ao ministro Lewandowski, ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agradeço também o deputado Douglas Garcia. Ele não só votou favoravelmente ao projeto, como tantos outros colegas, né, que agradeço aqui, mas ele assumiu o PTB no Estado de São Paulo, e a ação questionando a lei tinha sido... Olá, Ivone de Vila Velha. A lei tinha sido questionada pelo anterior presidente do PTB no estado de São Paulo. O Douglas assumiu o partido e assim, percebeu, né, que não havia mais sentido na discussão, aceitou a decisão do Supremo, não interpôs nenhum tipo de recurso. Então fica aqui também o meu agradecimento ao deputado Douglas Garcia, né, que era do PSL, atualmente está no PTB.
Nós vamos conversar hoje, eu até já mandei uma mensagenzinha para... Por favor do céu. Que assim, vocês vão escrevendo, eu vou tentando ler, então se eu me embananar aqui, eu peço desculpas. Eu já escrevi uma mensagenzinha pro doutor Quirino, que é o secretário, ele já tá na live? Ah, eu tenho que aceitar, meu pai, e agora? Como é que eu vou aceitar doutor Quirino aqui? Pere. Eu tinha visto como aceitar, agora me deu um... Deixa eu ver se é aqui, peraí. É isso, peraí, vamos aceitar doutor Quirino. Vamos, certo. Vamos ver. Vamos ver se ele entra. Ah, entrou! Fala, secretário, tudo bom? Boa tarde, deputada. Como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ontem estivemos juntos no gabinete, conversamos longamente sobre vários projetos em comum, integrando esfera federal, estadual, municipal, se Deus quiser. Queremos marcar uma visita conjunta a todos os equipamentos na capital que atendem as pessoas que querem, desejam e entendem que devem sair daquela situação na Cracolândia. Então, ontem eu tive a honra de receber o secretário e agora a gente vai conversar um pouquinho aqui, ao vivo, um pouco do que a gente conversou ontem e entendo que muitos outros temas. Hoje sou eu quem entrevista, estou adorando isso. Às vezes as perguntas que vocês vão fazendo ao vivo vão aparecendo, às vezes elas somem, tá? Então, se eu não falar nomes aqui, não estou ignorando ninguém, não. Tá bom? Então, eu queria pedir primeiro para o doutor Quirino falar um pouquinho, doutor Quirino, que é psiquiatra, é médico, apesar de jovem aí, tem uma longa carreira profissional e acadêmica nessa seara da prevenção, do tratamento da drogadição. Queria que ele falasse um pouquinho da sua própria carreira e do órgão, né, que ele comanda hoje, a Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas, de Cuidado e Prevenção às Drogas. Queria que ele falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, e desde logo eu agradeço a audiência. Vamos lá, secretário, por favor. Antes de mais nada, deputado, muito obrigado, né, pela oportunidade de estarmos hoje aqui. Queria aproveitar a ocasião para mandar minha saudação ao seu público, às pessoas que te acompanham, que estão conosco nesse momento, para falarmos sobre um tema de grande relevância, né, para as políticas públicas em todo o país e, obviamente, aí em São Paulo. Quando eu falo políticas públicas, porque quando nós falamos de drogas, nós necessariamente estamos tratando não só dessa política pública especificamente, mas estamos tratando de políticas públicas correlatas, políticas públicas de saúde. Sabemos que há um impacto importante das drogas na saúde pública, sabemos que há um impacto importante das drogas na segurança pública, em acidentes de trânsito, enfim. Quando nós falamos de drogas, nós falamos necessariamente de várias políticas públicas. E nós, hoje no Brasil, vivemos um momento especial, isso porque no ano de 2019, deputada, foi publicada aquela que é considerada a nova Política Nacional sobre Drogas. Naquele mesmo ano foi publicada a nova Lei de Drogas. São normativas que se alinham entre si, se alinham também com uma outra política pública importante, que é a Política de Saúde Mental, que foi publicada na sua nova edição em 2017. Essas políticas públicas buscam basicamente ações mais duras contra o narcotráfico, contra o crime organizado ligado ao narcotráfico, e ações mais efetivas na prevenção ao uso de drogas e na recuperação de pessoas com dependência química. E a partir, então, da publicação dessas novas normativas, aqui no governo federal, nós temos trabalhado para implementar, então, essas mudanças que são extremamente necessárias para toda a nossa sociedade. Isso porque, deputada, o Brasil vinha vivendo uma situação bastante difícil. Os indicadores que nós tínhamos da política de drogas no Brasil, infelizmente, eram indicadores muito ruins. Então, por conta disso, que se fazia necessário, então, essa mudança toda que nós temos implementado, então, no país nesses últimos anos. Eu queria perguntar para o senhor como é que o governo federal, como a sua secretaria enxerga essa leniência
com o uso de drogas em plena luz do dia, vamos dizer assim, que eles têm utilizado a terminologia cenas abertas, né? Como é que vocês enxergam? Né? Entendem que é saudável, que não é saudável, que isso acaba fomentando um aumento na situação? Né? Porque, assim, eu tenho recebido muitos visitantes de fora de São Paulo. O estado em que São Paulo está, estou falando de São Paulo capital, muito embora também aconteça um pouco no interior, com as praças tomadas, as calçadas tomadas, e em algumas localidades com uma tolerância muito grande ao uso de drogas, né? Na frente de todo mundo a qualquer hora do dia. Como é que é a sua visão? Hoje como secretário, mas eu também quero ouvir um médico. Né? Até que ponto o médico entende que esse é o caminho ou não? Por favor, a palavra é sua, secretário. Deputada, como eu disse anteriormente, nós estamos realizando mudanças, né, nas políticas públicas, então, no país, desde a política pública de saúde mental. É muito importante que as pessoas possam entender que parte considerável das pessoas que apresentam quadros de dependência química, quadros graves, apresentam também comorbidade com quadros psiquiátricos. A gente está falando de cenas abertas de uso, só um dado para que as pessoas possam entender, então, esse cenário melhor. Recentemente, ano passado, foi publicada uma pesquisa importante realizada pela Universidade Federal de São Paulo, na Cracolândia, essa Cracolândia na região central de São Paulo, na região da Luz, mostrando que cerca de 60% das pessoas dessa Cracolândia, região central de São Paulo, tem histórico de quadros psicóticos, são quadros psiquiátricos graves. Cerca de 40% da população, em algum momento da vida, tentou suicídio, ou seja, a gente está falando de pessoas com quadros graves de dependência química e em comorbidade com outros quadros psiquiátricos comórbidos, ou seja, são pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade e muitas delas, infelizmente, perderam a capacidade de tomar decisões autônomas, tomar decisões que possam colocá-las em situação, enfim, de maior segurança. Então, primeiro, a gente está lidando, nessas situações de cenas abertas de uso de drogas, com populações extremamente vulneráveis, população com quadros psiquiátricos graves, população em situação de grande vulnerabilidade social. Entretanto, é importante nós atentarmos para essa leniência que tem sido, né, enfim, a marca, infelizmente, de várias abordagens que têm sido feitas para o manejo das cracolândias. Primeiro, porque é importante nós levarmos em consideração que o uso de drogas, venda, compra de drogas é ilegal. Então, essa é a primeira questão que é importante nós levarmos em consideração. Isso não é nem só uma questão de opinião, né? Na verdade, essa é uma questão de legislação, né? De arcabouço legal do nosso país. Uma outra questão que é importante ficar claro também, deputado, é que essa leniência, na verdade, foi primeiro que motivou a criação, né, a formação da Cracolândia, em especial aí em São Paulo. É importante nós entendermos que a Cracolândia de São Paulo teve início no ano de 1990, né, naquela ocasião, na gestão da Prefeitura de São Paulo do PT, quem estava à frente era a prefeita Luísa Erundina, uma situação de leniência, de aceitar situações de uso de drogas, venda de drogas, foi quando, então, nasceu a Cracolândia em São Paulo, naquela região onde antes funcionava a rodoviária, né, da Luz, que foi fechada e lá, então, se criou a Cracolândia. Depois nós tivemos gestões sucessivas em São Paulo, na gestão da prefeitura, que trataram a questão da Cracolândia de uma maneira bastante inapropriada. Primeiro, nós temos a gestão também do PT, né, na Marta Suplicy, na gestão da Marta, onde a abordagem da Cracolândia foi feita numa estratégia que nós chamamos de redução de danos. Basicamente, o que se busca nessa estratégia não é fazer com que o indivíduo deixe de usar droga, que ele se abstenha do uso de drogas, mas basicamente a ideia é ajudar o indivíduo a reduzir eventuais problemas que as drogas vão causar para ele. Depois nós tivemos uma continuidade da gestão da Marta, na gestão do Kassab, que basicamente toda a equipe que cuidava da Cracolândia foi mantida. Essa situação piorou bastante com a gestão do prefeito Fernando Haddad, com a criação do programa de Braços Abertos,
que simplesmente incentivou a permanência das pessoas nas ruas, inclusive dando dinheiro para que as pessoas, enfim, participassem de programas de trabalho, só que, na verdade, sem nenhum tipo de acompanhamento apropriado. Esse programa acabou fortalecendo essa estrutura da Cracolândia. Isso acabou continuando, né, enfim, na gestão, principalmente na última gestão da prefeitura, que insiste nessas estratégias lenientes de redução de danos, fazendo com que essas pessoas permaneçam na Cracolândia, recebendo do poder público ações que basicamente não ajudam na saída dessas pessoas da Cracolândia e que basicamente ajudam simplesmente a perpetuar, a cronificar essa situação. Então, todo o histórico que nós temos da Cracolândia de São Paulo e de outras cenas abertas de uso de drogas no Brasil afora tem mostrado que a leniência, a complacência com essa situação simplesmente faz com que haja a permanência disso, haja cronificação dessa situação. Por conta disso, então, as novas políticas públicas que nós temos no país hoje, né, e são políticas públicas, inclusive, é importante ficar claro aqui, que não é do governo federal, essas políticas públicas todas foram pactuadas com gestores estaduais, gestores municipais, conselho, por exemplo, a nova política de drogas, ela veio a partir de uma decisão do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, a partir do diálogo com a sociedade, enfim. Agora, a grande questão é que o município de São Paulo, o estado de São Paulo, precisam, na verdade, repensar a maneira de abordar as suas ações nessa cena aberta de uso de drogas. Simplesmente porque, se isso não acontecer, infelizmente, nós não teremos uma situação diferente daquelas que nós temos. E vai lembrar aqui novamente, as pessoas que estão ali estão adoecidas do ponto de vista psiquiátrico, a maioria delas com condição nenhuma de tomar decisões autônomas, o que reforça a ideia que o poder público precisa ter ações mais efetivas para ajudar essas pessoas a saírem dessa situação. E não simplesmente ficar com ações que sustentam a permanência das pessoas nesse ambiente insalubre, né? Então, do ponto de vista psiquiátrico, mas do ponto de vista de saúde geral. Vai lembrar, deputada, que cerca de 60% das pessoas que estão nessa Cracolândia apresentam histórico de sífilis, por exemplo, uma doença quase que erradicada na população geral. 10% das pessoas apresentam quadros de HIV, 15% quadros de tuberculose, ou seja, se essas pessoas simplesmente estão sendo deixadas à sua própria sorte lá nas Cracolândias, então há que se ter uma outra abordagem para que a gente possa resolver de maneira efetiva o problema. Eu não vejo que elas estejam sendo deixadas à sua própria sorte. Porque se fosse assim, não haveria toda uma estrutura. Na verdade, cria-se uma estrutura para que elas permaneçam lá. Não é? Na medida em que há ONGs, há doações, há todo um trabalho para que elas não saiam. Né? Porque a verdade é essa. Né? Existe um trabalho para que as pessoas não saiam dali. Então, eu não acho que elas estejam ali à sua própria sorte. Elas criaram uma estrutura para que elas permaneçam. Eu identifiquei uma discussão no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, tem até uma ação judicial dizendo o seguinte, que a prefeitura, as autoridades não podem retirar as pessoas das ruas se não houver vagas nos abrigos, tá? Na medida em que a discussão não pode retirar as pessoas das ruas se não houver vagas nos abrigos, a contrário senso, eu concluo o seguinte, se houver vagas, as pessoas não podem ficar nas ruas. Então, eu estou tentando levantar em São Paulo, e não é fácil, o seguinte debate, né? É legítimo permanecer na rua, mesmo tendo vagas em abrigos, mesmo tendo equipamentos para tratamento, né? É um direito mesmo, né? Permanecer onde bem se entender, havendo equipamentos públicos para receber as pessoas? Porque é muito interessante, toda vez que a gente propõe essa discussão, a resposta é a seguinte, não, todos têm direito a ir e vir, e o Estado não tem políticas públicas, o Estado não oferece nada. Não é bem assim.
Muitas vezes o Estado oferece, seja pela prefeitura, pelo Estado propriamente, ou até a federação, e muitas vezes até em conjunto, e a pessoa diz não. Ontem, por exemplo, eu levantei uma série de matérias dos últimos anos, onde moradores da Cracolândia foram entrevistados e disseram com todas as letras que preferem não ir para os abrigos, não querem ir para os abrigos. Não estou nem falando de tratamento da drogadição, tá? Estou falando de abrigos. E aí, quando se pergunta por quê, algumas respostas se repetem. Primeiro, que no abrigo tem regra, no abrigo tem horário, tem que entrar, né, alguns até às 5 da tarde, outros até às 7 da noite, tem que sair de manhã cedo, e as pessoas não querem ter horário. E segundo, porque dentro do abrigo não se pode usar droga. Então, assim, isso significa o quê? Que na rua, né, é o espaço do vale tudo. É o espaço do uso de droga com liberdade. Né? E quando as autoridades convivem com isso com tranquilidade, ainda criando, né, teses acadêmicas para que isso permaneça, elas estão, na verdade, não é que elas estão deixando ao Deus dará, elas estão criando situações para as pessoas permanecerem ali. Né? Então, me parece que a gente tem que começar a refletir até que ponto é mesmo um direito ficar onde bem se entende que queira ficar, quando há equipamentos públicos para receber. Inclusive, a prefeitura, até hotéis, pagou e paga para receber pessoas que moram nas ruas. Né? Às vezes, em dias de extremo frio, mesmo assim, as pessoas se negam a sair da rua. Né? Então, a gente vai ter que enfrentar essa discussão, até para saber qual é o limite disso. E eu percebo que em outros estados, pelo menos a discussão ocorre, pelo menos existe, né, o direito de levantar o tema. No estado de São Paulo, o tema é absolutamente inviabilizado. Veja o senhor que eu tentei falar, uma série de jornais, de ONGs, de formadores de opinião, de artistas, esportistas, caíram em cima de mim, dizendo que eu seria uma pessoa desumana, uma pessoa que não reconhece a pobreza, o crescimento da pobreza e das carências, quando não é disso que eu estou falando. Né? Não é disso, estou falando de uma estrutura para as pessoas ficarem na rua comprando drogas, consumindo drogas, com todos os males que vêm, né, nesse contexto. Secretário, eu vi que nos Estados Unidos eles têm também uma oposição de linhas, né? Por exemplo, alguns... O São Francisco, né, é um local que é bastante tolerante com a permanência das pessoas nas ruas, em barracas, usando drogas em cena aberta. Em outros estados isso não acontece. Né? Existe um exercício, eu não digo que as pessoas sejam presas, não necessariamente a resposta tem que ser penal, né? Mas alguma resposta tem que ter. Em outros estados não acontece dessa forma. A secretaria tem feito algum tipo de intercâmbio com outros países, com políticas que vêm sendo adotadas no exterior? Tem algum trabalho nessa... Ontem eu acabei não perguntando isso para o senhor, aí pergunto agora. Tem algum trabalho nessa linha? Então, acho que é importante, né, nós aproveitarmos só essa discussão que eu acho de grande relevância e está na hora do dia. A senhora sabe, eu moro aí em São Paulo, fico aqui em Brasília durante a semana, de modo que eu vivencio de perto a situação das pessoas em situação de rua, usando drogas, enfim, a céu aberto, sem nenhum tipo de posicionamento claro das autoridades locais. E essa é uma questão que é totalmente conflitante e vai de encontro com a nova política nacional sobre drogas, que tem uma posição absolutamente clara, né, enfim, contra posições lenientes, condescendentes em relação ao uso de drogas. Vale lembrar, deputada, que quando foi publicada a nova política nacional sobre drogas, a nova lei de drogas, um pouco depois eu estive em São Paulo, numa reunião com o antigo prefeito Bruno Covas, com o governador João Dória, para levar as ações do governo federal que estava propondo para o tratamento, para o manejo das cenas abertas de drogas, sobre ações de prevenção, de tratamento às pessoas, enfim. Só que, na verdade, não houve um acolhimento por parte das autoridades locais da oferta que nós fizemos na ocasião. Inclusive, um pouco depois, a Prefeitura de São Paulo
a gestão da Prefeitura de São Paulo publicou, na verdade, a sua própria política de drogas com uma postura bastante leniente, condescendente em relação a várias questões que dizem respeito ao consumo, abordagem. Porque, assim, o senhor conhece esse tema e eu conheço também. Mas para as pessoas que nos acompanham compreenderem, cita aí 2, 3 ações que o senhor foi propor para o então prefeito, falecido prefeito, e para o governador, que eles não abraçaram, não implantaram, e depois a política da capital veio na contramão. Tenta citar de maneira mais objetiva para as pessoas compreenderem. Sim, por exemplo, nós acabamos de dizer que parte importante das pessoas que estão nas Cracolândias, em especial na Cracolândia, região central de São Paulo, apresentam comorbidade, ou seja, além da dependência química, apresentam também quadros psiquiátricos graves, como quadros psicóticos, que são aquelas doenças que acabam tirando a pessoa do contato normal com a realidade. As pessoas apresentam delírio, são pensamentos que não fazem sentido com a realidade, ouvem vozes, que são alucinações, enfim. A pessoa tem, além da dependência química, um quadro psiquiátrico grave. Para essas pessoas, obviamente que muitas abordagens terapêuticas são importantes, mas para muitas delas, por exemplo, nós vamos precisar ter leitos de internação hospitalar, por exemplo, né? E nós colocamos a nova política de drogas, a nova lei de drogas, a necessidade de abordarmos essas pessoas por meio de internação, para um quadro agudo. É óbvio que a ideia não é pegar essa pessoa, colocar no hospital e deixá-la lá para o resto da sua vida, mas para abordar esse quadro agudo, até porque se isso não acontecer, e quando eu falei de deixar essas pessoas à sua própria sorte, é porque se isso não acontecer, essa pessoa vai continuar doente, psicótica, na rua, enfim, sem saber o que está fazendo, sem saber para onde ir. E isso daí, na verdade, é uma negligência. Isso, na verdade, é um desrespeito total a direitos básicos das pessoas que estão, muitas vezes, na rua, na Cracolândia, porque essas pessoas estão absolutamente doentes, elas estão adoecidas, sem condições de tomar decisões autônomas apropriadas para o seu quadro clínico. Então, nós precisamos, por exemplo, de leitos. E aí a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, nesses últimos anos, acabou fechando, ao invés de abrir novos leitos, como propõe as novas políticas de saúde mental, de drogas, para atender, por exemplo, essas pessoas que apresentam quadros graves, pessoas que estão ali nas Cracolândias, a Prefeitura de São Paulo vem fechando sistematicamente leitos em hospitais. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo fechou o convênio que tinha com o Hospital Cantareira, o hospital na Zona Norte de São Paulo, que recebia pessoas da Cracolândia. Hoje não recebe mais. De maneira interessante, né? Ou seja, esse hospital, a Cracolândia lotada de pessoas doentes, psicóticas, vimos aqui que cerca de 60% dessas pessoas têm histórico de quadros psicóticos graves, essas pessoas não são internadas. Por exemplo, um outro hospital importante aí de São Paulo, que é o Hospital Nossa Senhora do Caminho, também teve o seu convênio acabado, finalizado por parte da Prefeitura, inclusive o seu hospital acabou sendo fechado, né? Hoje, na verdade, o hospital especializado, a Prefeitura tem cerca de 30 leitos no Hospital Nossa Senhora de Fátima, com a população de 12 milhões de habitantes. Porque essa é uma outra questão importante, deputada. Claro que é necessário que a gente aborde as pessoas que estão na Cracolândia, só que é importante também que nós tratemos de maneira apropriada as pessoas que não estão na Cracolândia para que elas não vão para a Cracolândia, né? Então, essa é uma outra questão importante. A gente não está falando aqui de política pública sobre drogas apenas daquele grupo de pessoas que estão lá. Claro que isso daí é uma situação de indigência, uma situação que precisa de abordagem apropriada, porém a gente precisa falar de uma política pública mais ampla. Então, nós precisamos também tratar as pessoas que não estão na Cracolândia, porque se a gente fizer isso, a gente vai diminuir a chance dessas pessoas engrossarem esse número das pessoas que lá estão. Então, essa, por exemplo, é uma que é inaceitável. E isso, na verdade, não acontece só com a Prefeitura de São Paulo, deputado. O governo do Estado de São Paulo tem sistematicamente fechado leitos no Estado de São Paulo inteiro. Eu já estive, por exemplo, com autoridades da Secretaria de Saúde, chefe de gabinete, por exemplo, Nilson Páscoa, falando dessa situação, né, do absurdo que a coordenação de saúde mental do Estado de São Paulo vem agindo, né, com fechamento de leitos em todo o Estado. Hoje nós temos cerca de 12 hospitais, né, que são hospitais psiquiátricos, filantrópicos, que são conduzidos, né, a sua gestão conduzida pelos municípios. Temos 8 hospitais
que a gestão é conduzida pelo Estado, e o Estado vem fechando leitos e vem, inclusive, tentando fechar os hospitais, né? Ou seja, na verdade, colocando a população numa situação de grandes assistências. Isso é uma questão. Uma outra questão, por exemplo, só para a gente colocar aqui, em relação às comunidades terapêuticas, que são entidades importantes, o governo federal tem trabalhado em parceria com elas, inclusive ajudando no seu financiamento. Nós quadruplicamos o número de vagas financiadas, saímos em 2018 para cerca de 2.900 vagas, quadruplicamos o número de vagas financiadas, passamos para 11 mil vagas. Hoje financiamos vagas em cerca de 500 comunidades terapêuticas do Brasil afora. E, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, né, se nega a trabalhar com essas entidades, né, que são entidades importantes no processo de recuperação. Porque, primeiro, a gente precisa do hospital para abordar aquele quadro clínico mais agudo. O indivíduo que está muito doente, que está psicótico, precisa de um cuidado mais intensivo. Depois, ele precisa passar por um processo maior, enfim, de reabilitação, de recuperação. E essas entidades são muito importantes. Então, num ponto, o governo federal vem aumentando o número de vagas e a prefeitura absolutamente fechando os olhos, não aceitando esse tipo de abordagem, negando, inclusive colocando dificuldade para que as pessoas sejam encaminhadas para esse serviço. Um outro ponto que é importante é que a nova Política Nacional de Saúde Mental, a nova Política Nacional sobre Drogas, nós temos trabalhado e mudamos a abordagem que trabalhamos com os dependentes químicos. Nós saímos de uma perspectiva, que eu falei anteriormente, que é chamada de redução de danos, ou seja, basicamente uma perspectiva que simplesmente busca fazer com que as pessoas diminuam problemas relacionados às drogas, mas não busca ajudar efetivamente que as pessoas abandonem o vício, a dependência, que larguem as drogas, que trilhem outros caminhos. Então, basicamente, a gente mudou essa concepção, largando a redução de danos e indo para uma percepção, indo para uma prática de abstinência e de ajudar as pessoas a se recuperarem efetivamente das drogas. E, principalmente, a Prefeitura de São Paulo continua, né, enfim, o tempo todo com ações de redução de danos, que é basicamente ações de cuidar das pessoas lá no local de uso de drogas, sem o objetivo maior de retirá-las de lá e propor para elas novos caminhos para suas vidas, reintegração social, reinserção nas suas famílias, ou seja, simplesmente buscando ofertar ações que perpetuam a pessoa naquela situação. Então, não é o que a gente tem ofertado hoje no governo federal. Então, tudo isso assim, são algumas das questões que eu acho que são importantes para que as pessoas entendam essas diferenças, essas divergências de ações e que, claro, né, aqui no governo federal nós estamos sempre abertos. Como eu falei, eu estive em São Paulo em 2019 levando, né, enfim, a possibilidade de termos ações em conjunto. Agora mesmo, né, deputado, nós aqui no governo federal, na nossa secretaria, aqui no Ministério da Cidadania, nós estamos ofertando para o Estado de São Paulo a possibilidade de assinatura de um acordo de cooperação técnica, né, para trabalharmos ações de enfrentamento às drogas no Estado. Nós já finalizamos, já assinamos esses acordos com outros estados, como, por exemplo, Minas Gerais, aqui o Distrito Federal, Estado do Paraná, só que com o Estado de São Paulo isso daí não segue adiante, né? Ou seja, por quê? Por conta dessas concepções equivocadas, no nosso entendimento, que o Estado de São Paulo tem dado para a condução das suas políticas, tanto na área de saúde mental quanto na área de drogas. O senhor acredita que essa dificuldade com São Paulo está mais relacionada à ideologia dos próprios profissionais ali da secretaria, né? Uma ideologia, vamos dizer, completamente contrária a qualquer tipo de intervenção com internação, ou tem a ver com essa briga do fato do presidente e do governador provavelmente serem opositores no ano que vem? O senhor enxerga mais uma questão ideológica da Secretaria da Saúde, daquelas pessoas que ficam sempre, não importa quem é o governo, ou o senhor vislumbra um problema político partidário mesmo? Não, na verdade o problema é justamente essa questão ideológica que domina os escalões inferiores, né, na gestão pública do Estado de São Paulo, da Prefeitura, enfim. Nós temos, por exemplo, a coordenadora de saúde mental do Estado de São Paulo, Rosângela Elias, por exemplo, está no cargo há quase 10 anos, vem passando
gestão atrás de gestão e mantém essa política pública equivocada, tentando asfixiar serviços, fechar leitos, fechar ambulatórios, ou seja, são políticas públicas equivocadas, irresponsáveis, que colocam as pessoas em situação de risco, de desassistência, né? Eu estava falando dessa questão que eu levei para o governador do estado, para o ex-prefeito Bruno Covas. Isso daí foi meados de 2019, enfim, que essas dificuldades de relação entre gestão federal e gestão do governo do estado de São Paulo, essas questões nem existiam, né? E naquela ocasião pairava aí uma harmonia grande entre as duas gestões e mesmo assim, na verdade, nós não conseguimos levar adiante esses programas de cooperação. Então, infelizmente, essas posturas ideológicas que não são centradas em questões técnicas, infelizmente, têm causado uma série de problemas para as pessoas. E nós, obviamente, que no governo federal temos buscado contornar isso, porque, infelizmente, deputada, é importante que os amigos aqui possam entender que o cenário, né, a gente já falou um pouco disso anteriormente, mas é importante falar aqui, os indicadores que nós tínhamos dessa política pública de drogas, inclusive vinha no Brasil em curso ao longo de décadas, né? Ou seja, são políticas que vinham sendo desenvolvidas aqui no âmbito federal desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E essas políticas se acentuaram aqui no governo federal na época dos governos do PT e desde a última gestão, né, ainda no governo Michel Temer, que isso começou a mudar, as mudanças se intensificaram agora no governo Bolsonaro. Mas só para a gente ter uma ideia, para que as pessoas possam entender o cenário que nós vimos enfrentando, deputado. Primeiro, que o Brasil é um dos países com maior taxa de uso de drogas. Então, o Brasil, segundo o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, da ONU-ODC, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo, primeiro mercado consumidor de crack do mundo. Nós temos um estudo importante conduzido pela Unifesp, que é o LENAD, mostrando aumento, por exemplo, também do uso de drogas lícitas. A gente não está aqui só falando de drogas ilícitas, mas uso de álcool também. A gente vinha tendo no Brasil um aumento importante de pessoas em situação de rua, com transtornos mentais graves, com quadro de dependência química grave, ou seja, não é incomum a gente andar pelas ruas de São Paulo e vermos à luz do dia pessoas psicóticas, francamente doentes, e a gestão da prefeitura, por exemplo, negando acesso a essas pessoas a leito hospitalar. Isso daí é uma omissão, é negligência, omissão de socorro. Isso é inaceitável. E por mais que a gente tenha pactuado uma nova política pública de saúde mental, inclusive com gestores estaduais, gestores municipais, e que pese a gente tem agora uma nova política de drogas, essa situação não muda, né? Ou seja, é difícil a gente reverter posições, concepções ideológicas que, infelizmente, ainda permeiam, né, enfim, as ações aí no estado de São Paulo e na prefeitura. Uma outra coisa importante, expansão das cenas abertas de uso de drogas, expansão das cracolândias, aumento do encarceramento, né? Isso também é uma situação muito importante. E só para a gente deixar claro nesse debate aqui, quando a gente fala de aumento de encarceramento, a gente não está falando que a lei de drogas, na verdade, acaba punindo com prisão pessoas com dependência química. Isso já, enfim, há bastante tempo que não há penalização, por exemplo, para a pessoa que é flagrado portando drogas, quando isso fica claro que é para o seu consumo próprio. O que vem acontecendo é que os dependentes químicos não recebiam o tratamento apropriado, se vulnerabilizavam, entravam em conflito com a lei, eram presas. Então, essas pessoas que deveriam receber o tratamento por parte do Estado acabam, então, não recebendo, acabam entrando em conflito com a lei, causando dano para a sociedade, além de dano para si, e são presas. Só para a gente lembrar aqui um outro dado, deputado, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, aproveitar o momento, cerca de metade, 46%, de acordo com esse levantamento feito pela Unifesp, nas cenas de uso de drogas em São Paulo, mais especificamente na região da Luz, metade das pessoas que estão nas cracolândias acabam se utilizando de crimes como roubo, furto, para conseguir dinheiro para comprar droga. Ou seja, quando a gente fala, novamente, de problema de uso de droga, a gente está falando também de problema de segurança pública. Então, essa é uma outra questão importante. Aumento de suicídio. Segundo maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. A gente não vinha tratando as pessoas de maneira apropriada. Nos últimos 20 anos, as taxas de suicídio no Brasil vêm aumentando. Agora a gente está iniciando o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo.
você tem o amarelo que trata aí da prevenção do suicídio. Não adianta a gente ficar fazendo campanha. Claro que a gente vai fazer, que é importante conscientizar sobre o suicídio, mas não adianta a gente ficar só levantando bandeirinha se a gente não tratar, não oferecer a possibilidade de cuidado apropriado para as pessoas. Se a gente não tratar adequadamente as pessoas, essas pessoas vão continuar morrendo por suicídio. Como a gente falou, muitas pessoas que estão nas Cracolândias têm risco, têm história de risco de tentativa de suicídio. Quando a gente fala de violência, por exemplo, né, só para mostrar, o Brasil, até o ano de 2017, nós tínhamos aumento importante das taxas de homicídio, assassinato. Em 2017, o Brasil fechou 65 mil assassinatos no ano. 65 mil. Negócio que é inacreditável. E parte considerável desses assassinatos relacionados ao cenário das drogas, às cenas de drogas. Depois que nós começamos a mudar essas políticas públicas, ainda no governo do presidente Michel Temer, as taxas de suicídio no Brasil têm diminuído, caiu em 2018. No primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro, as taxas de homicídio e assassinato caíram em 20%, chegando a cerca de 41 mil homicídios ano. Esse primeiro semestre, agora, a gente teve uma nova redução de taxas, cerca de 10% de redução de taxas de homicídio no Brasil, mostrando que ações mais duras que temos implementado no cenário das drogas, por exemplo, têm contribuído para a redução das taxas de homicídio. Não é possível aceitarmos ações lenientes no enfrentamento às drogas. Aumento do afastamento do trabalho, né? A gente tem acompanhado o afastamento do trabalho do INSS, pessoas com quadros psiquiátricos graves, com quase dependência química grave, sendo afastadas do trabalho. Essas pessoas não trabalham, não conseguem sustentar suas famílias, acabam perdendo essa rede de sustentação familiar, social, vão para as ruas, vão para as cracolândias. Ou seja, tudo isso vinha acontecendo no Brasil, as mudanças eram necessárias, nós estamos fazendo essas mudanças nas políticas públicas. Agora, infelizmente, nós temos tido resistência em alguns lugares e, por isso, temos buscado avançar, temos buscado essas articulações, esses contatos com as gestões locais, para que a gente não continue. Porque se a gente fica com a ideia de que fazendo as mesmas coisas a gente vai ter resultados diferentes, realmente a gente não vai sair do lugar. A resistência é muito grande porque existe uma cultura, uma coisa meio cute, né, de que droga é algo interessante, é algo legal. A gente vem de uma época em que houve campanhas muito agressivas contra o cigarro e, ao mesmo tempo, a criação de toda uma cena, né, de endeusamento, de fomento, de estímulo, por exemplo, ao uso da maconha. E com relação ao álcool, o que me preocupa, o senhor tocou no ponto do álcool, é que começaram a trabalhar, né, para que as mulheres bebam mais e para que as pessoas cada vez mais jovens bebam mais. Eu apresentei um projeto na Assembleia para proibir as tais das festas open bar, né, nas universidades. Veja o senhor, eu não estou nem pedindo para proibir numa danceteria, numa balada. Não, eu estou pedindo para proibir, desculpa, no ambiente universitário. Seja no campus, seja no local de residência. O senhor acredita que o projeto não anda? O projeto não anda. Um pé de vista, aí fica um tempão, aí quando um devolve, outro pé de vista, aí fica mais um tempão. Aí, quando esse devolve mais um pé de vista, não vem com voto, não vem com manifestação contrária, mas é uma sucessão de vistas, o projeto não anda. Alguns ainda ensaiam comentar que entendem que é inconstitucional. Aí eu fico pensando, cadê a inconstitucionalidade de uma lei que proíbe distribuir bebida, né, em universidades, inclusive públicas? Eu lembro quando eu propus esse projeto, no início do mandato, uma senhora ligou no gabinete. Ela falou, olha, eu queria agradecer, porque o meu neto, que era um aluno brilhante, depois que entrou na universidade, se perdeu de tanto que bebe dentro da faculdade. Eu falei, fiquei feliz, porque eu apanhei tanto quando apresentei esse projeto. E assim, para mim parece algo básico, né? O ambiente escolar é um ambiente de produção científica, acadêmica, de aprendizado, de concentração. Não combina com droga.
né? Não combina com álcool, seja droga lícita, seja droga ilícita. E assim, eu não sei se é convicção, se é força de lobbies, eu não sei o que é, eu só sei que o projeto não anda, né? Temos também um projeto, esse até que está caminhando um pouquinho melhor, para vários colegas assinaram comigo para tratar pessoas dependentes químicas dentro dos presídios. Tá? Eu, quando era presidente do Conselho de Entorpecentes, fui para os Estados Unidos estudar as políticas deles nessa seara. E uma das políticas que eu considero interessantes que eles desenvolvem é tratar quem tem dependência química dentro do sistema prisional. Que aí, quando a pessoa é liberada, né, a chance dela reincidir, não só nas drogas, mas principalmente nos crimes, quando ela é tratada, essa chance diminui. Porque geralmente vai praticar um furto, um roubo, o tráfico para conseguir dinheiro para comprar mais droga. Então, o tratamento dentro do sistema ele tem um impacto muito maior. Tem um projeto com essa finalidade também transitando ali na Assembleia. Infelizmente, secretário, o poder legislativo é muito lento e não sei dizer se o estadual é ainda mais lento, mas para o que eu gostaria, é lento demais. Eu até vou te passar, vou tomar a liberdade de passar esses 2 projetos. Se entender que pode aproveitar alguma coisa, fique mais do que à vontade, eu estou à disposição. Esse com relação às universidades, quando eu apresentei, como eu apanhei muito, né, disseram que era interventor, que era arbitrário, eu convidei vários professores para se manifestarem na Assembleia e muitos desses professores, professora Zilá, uma delas, que é uma referência nessa área também, muitos desses professores disseram que no exterior sequer tem essas festas open bar, né? Essas festas que dirá numa universidade. Então, eles queriam que eu proibisse geral, não só no ambiente educacional. Eu falei, olha, se estão questionando no ambiente educacional, que dirá se for uma proibição, vamos dizer assim, restrita. Então, pelo menos é importante a gente falar sobre isso para começar a fazer a criar uma contracultura. Eu quero deixar claro aqui para as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, que o meu intuito não é estabelecer um discurso de demonização, um discurso de prisão, um discurso de culpar a pessoa que está usando droga lícita ou ilícita, a pessoa que abusa, a pessoa que está lá vivendo na Cracolândia. O meu intuito não é um discurso de demonização, mas pelo menos começar a alertar para o mal, que essa normalização está gerando. Quando a gente normaliza pessoas na rua usando drogas, quando a gente normaliza estudantes bebendo de cair, a ponto de não lembrar ter sido vítima de um abuso sexual, só perceber no dia seguinte, quando a gente normaliza esse tipo de coisa, fica muito difícil recuar. Então, pelo menos a gente tem que debater. Daí é toda a confusão que eu me meti aí nos últimos tempos. Eu parece que craque em me meter em confusão, mas eu gosto de questionar, para as pessoas pensarem. Será que isso é normal mesmo? Será que em todo lugar do mundo é assim? Será que a gente tem que lidar com isso desta forma? Não é possível usar, não é possível... Alguém perguntou aqui, enquanto nós estávamos dialogando, sobre uma ação que o Ministério Público propôs hoje, cobrando a União, haja vista supostos malefícios que o Ministério Público enxergou na atividade da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. É óbvio que eu não concordo com essa ação, é óbvio que eu não consigo ver nenhum elemento para punir a União. Primeiro que acho que a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro fizeram um grande bem para a nação, mas assim, é óbvio que eu não concordo. Mas eu acho que é até um caso importante para a gente olhar e começar a fazer um juízo de valor, sobre essas muitas ações propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria, nessa temática que nós estamos abordando hoje, são muito comuns ações do Ministério Público e da Defensoria Pública em especial para inviabilizar a atuação do gestor.
Então, às vezes, os prefeitos, os governadores, o presidente ou os presidentes, ao longo do tempo, até querem agir de maneira diferente, mas como as carreiras, as universidades do direito, né, as universidades jurídicas, elas estão muito dominadas por essa ideologia, é muito comum, né, ações para impedir, por exemplo, uma internação solicitada por um parente, autorizada por um médico. Né? Eu vou resgatar de novo um exemplo bom que ocorreu aqui em São Paulo, por volta de 2012, 2013. Houve um convênio entre a OAB, o Tribunal de Justiça, o então governador do estado, estabeleceram ali uma força-tarefa no CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Né? Eu acompanhei muito o trabalho do CRATOD, porque presidi o Conselho de Drogas, a falecida doutora Luizemir presidiu o CRATOD com maestria, e funcionava assim, né? Aquele parente que queria dar uma chance para o seu familiar que estava ali largado na Cracolândia, consumindo pedra, né, sendo violentado ou violentada, sujeito a todo tipo de crime, como vítima ou como alguém que venha praticar. O parente que queria algo diferente para o seu familiar ia a essa força-tarefa e pedia uma providência. Levava o seu familiar, muitas vezes tinha ajuda da equipe da assistência social. Essa pessoa ia ali no CRATOD, passava pelo promotor, passava pelo juiz, passava pela OAB. 70 advogados trabalharam de graça nesse projeto, né, por um longo período, foi mais de um ano. Mas foram tantas as perseguições que essas pessoas sofreram. Tinha um defensor público que representava todos os advogados, se apegando no código de ética da advocacia para dizer que advogado não podia advogar de graça. Aquilo era um serviço social, né? Representando os colegas. Por quê? Porque era contra o que eles diziam que era uma internação compulsória. Mas não era compulsória, ela era involuntária, mas era solicitada pela família, passava pelo crivo de autoridades, havia uma equipe médica que fazia um laudo, tudo ali, né, num único espaço, para que o andamento fosse dado com rapidez. Muitas das pessoas, né, que hoje estão jogando pedra em mim, porque sou contra, sim, sou contra a institucionalização da Cracolândia, alimentarem as pessoas ali onde elas compram e usam drogas, né, estão se matando aos olhos de todos. Muitas das pessoas que estão me recriminando foram críticas a esse programa. Agora, o que elas dizem? Nós temos que dar comida porque o Estado não tem programa, porque não tem tratamento, mas elas nunca quiseram tratamento. Quando alguém quer tratar, são contra. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa crítica e trazer um pouco o Ministério Público, a Defensoria Pública, respeitosamente, para o debate. Né? Será que o povo sabe que a Defensoria, quando alguém tenta fazer um tratamento, ela interpõe recursos e ações e medidas? Secretário, eu estou mentindo? Não está mentindo, infelizmente não está mentindo. Eu anotei algumas questões aqui, deputado, que eu gostaria de aproveitar a ocasião que a senhora nos trouxe, acho que são pontos extremamente importantes, relevantes para o nosso debate aqui. Primeiro, em relação à questão do álcool. O álcool é uma droga extremamente grave, né, que tem seu uso banalizado, e simplesmente porque é uma droga legalizada. Sempre que se legaliza uma droga, se banaliza o seu uso, aumenta a oferta, aumenta o consumo. Quando a gente compara, por exemplo, o uso de maconha com álcool, em que pese o uso de maconha esteja aumentando no Brasil, o uso de álcool ainda é infinitamente maior do que da maconha, simplesmente por ser uma droga legalizada. Esse daí, por exemplo, é um bom argumento para a gente não liberar a maconha também. Mas quando a gente fala do uso do álcool aqui no Congresso Nacional, nós temos trabalhado, por exemplo, junto ao senador Stevenson Valentim, o senador do Rio Grande do Norte, ele foi o relator da nova lei de drogas, trabalhamos com ele na relatoria dessa lei, estamos trabalhando agora, porque ele é relator também
de uma lei que busca aumentar o rigor na publicidade de bebidas alcoólicas. Ou seja, esse é um outro ponto importante, né? Se a gente quer diminuir o uso de álcool, a gente precisa agir também na publicidade. Só que, obviamente, a senhora pode imaginar das dificuldades que temos para fazer avançar também esse projeto de lei aqui no Congresso Nacional. O lobby do álcool é muito grande, né? E quando se legaliza uma droga, esse lobby aumenta muito. Agora, no lobby, nessas discussões todas para a legalização da maconha, nós já temos lobby de empresas que querem se instalar no Brasil para explorar esse mercado da maconha. Imagina se essa droga for legalizada. Esse lobby vai vir de um jeito gigantesco, né, e atropela a tudo e a todos, como acontece, infelizmente, com o lobby do álcool. Mas precisamos continuar insistindo para controlarmos, na verdade, de maneira mais efetiva o uso do álcool. Falando da questão da maconha que a senhora trouxe, infelizmente, nós temos tido no Brasil tentativas sucessivas de redução do controle sobre a maconha. E nós aqui do governo federal temos trabalhado de um jeito bastante duro e claro contra qualquer iniciativa que busque a flexibilização do controle da maconha. Vários países que liberaram a maconha têm enfrentado aumento do consumo, aumento do tráfico, aumento da violência. O Uruguai, por exemplo, no ano de 2018, só no primeiro semestre, teve aumento de mais de 60% dos homicídios e, infelizmente, isso tem acontecido, esse aumento dos homicídios, nesses últimos anos também, depois de 2018. Então, nós temos tido essas tentativas, por exemplo, de legalização da maconha no Brasil. No STF, lá, tem uma ação de descriminalização de todas as drogas, é uma ação que julga a inconstitucionalidade de um artigo da lei de drogas. Nós temos trabalhado junto ao STF, conseguimos tirar 2 vezes de pauta esse julgamento, mas obviamente que estamos acompanhando isso muito de perto lá no STF para evitar que essa situação aconteça. Temos trabalhado também junto à Anvisa. Em 2019, a Anvisa abriu uma consulta pública propondo a possibilidade de haver a liberação do plantio de maconha no Brasil. Nos colocamos contra e conseguimos arquivar esse processo na Anvisa. Agora temos trabalhado no Congresso Nacional para evitarmos a aprovação de um projeto de lei, o PL 399 de 2015, que busca criar o marco regulatório da maconha no Brasil e liberar o plantio de maconha em larga escala no país, liberar no Brasil a fabricação de produtos à base de maconha para fins industriais, cosméticos, alimentícios. A gente vai poder ter, se esse projeto de lei for aprovado, comida à base de maconha no Brasil, que é um negócio que é simplesmente inacreditável e inaceitável. Uma outra coisa que é importante também, na hora que a gente faz esse debate, que a senhora trouxe muito bem aqui, a gente precisa parar de ter uma ação ou ingênua ou hipócrita quando lidamos com essas situações de cenas abertas de uso de drogas. Esse discurso fácil, esse discurso de que estão ofertando cuidado para as pessoas lá na cena aberta de uso de drogas, lá na Cracolândia, isso daí, na verdade, só faz perpetuar essa condição. Nós precisamos realmente entender que sempre que ações são ofertadas, são executadas para manter as pessoas na Cracolândia, isso daí só faz fortalecer, cristalizar aquele modelo, aquela estrutura. Nós já falamos aqui, desde a criação da Cracolândia, aí, da região da Luz de São Paulo, volto a frisar, no governo do PT, no governo da Luiza Erundina, em 1990, que desde aquela época o PT e vários movimentos de esquerda, partidos de esquerda, lidam de maneira leniente e lidam, na verdade, com o problema das drogas, não com as políticas públicas apropriadas. E por conta disso, a Cracolândia se instalou em São Paulo e por conta de equívocos sucessivos na gestão desse problema, a Cracolândia vem sendo mantida. E é interessante, né, deputada, a gente falar que a senhora falou da normalização. Na realidade, a Cracolândia não é uma situação normal. A Cracolândia, inclusive, não é uma situação legal. A Cracolândia mantém 2.000 pessoas, a Cracolândia da região central de São Paulo, pessoas doentes, com transtornos mentais graves, pessoas doentes com sífilis, AIDS, tuberculose, hepatite. Ou seja, a gente está deixando essas pessoas à míngua lá. E com esse pretexto, né, esse pretenso cuidado, né, humanizado as pessoas, a gente está mantendo essas pessoas lá.
excluídas socialmente, essas pessoas padecendo, adoecendo e morrendo na Cracolândia. Não dá mais para aceitar isso. Ou seja, a gente tem que ter ações para ajudar a tirar dessas pessoas lá da Cracolândia. A gente precisa ter política pública para isso, né? E é isso que a gente tem buscado fazer aqui do governo federal, buscando criar condições, buscando induzir ações que revertam, na verdade, essas ações, essas estratégias de cuidado que são totalmente inapropriadas. É interessante a gente aproveitar aqui também, deputada, para dizer, a senhora estava falando um pouco sobre o exemplo lá de São Francisco, né? Mas São Francisco, Los Angeles, grandes cidades ali da Califórnia, são locais que são mais condescendentes em relação ao uso de drogas, pessoas usando drogas nas ruas, pessoas ficando nas ruas, e, obviamente, que o número de pessoas em situação de rua, em especial usando drogas, tem aumentado de maneira significativa nesses lugares quando se compara com outros países dos Estados Unidos, né? São Francisco, mas em especial Los Angeles. Los Angeles tem uma grande Cracolândia lá, Skid Row, né? Uma Cracolândia que, enfim, por conta dessas posturas também equivocadas, lenientes em relação àquela situação, tem se perpetuado e se fortalecido. O que mostra para a gente que a política apropriada não é cuidar da pessoa ali na Cracolândia, e sim buscar ajudar essa pessoa a sair, tirar a pessoa de lá e ajudar a pessoa a ser tratada de maneira apropriada. E nesse contexto, eu queria trazer, inclusive, coisa que a gente não falou aqui ainda, deputada, mas eu acho que é muito importante, da internação involuntária, né? A internação involuntária não é nada novo no Brasil, ela está numa lei de 2001, que já tem mais de 20 anos, né, essa lei, ela completou 20 anos esse ano, de 2021, a Lei 10.216. Agora, a nova lei de drogas, nós colocamos a possibilidade de internação involuntária também para pacientes com dependência química, justamente porque muitas das pessoas, como eu já falei anteriormente, por conta da dependência química, não apresentam condições de cuidar de si de maneira apropriada, de tomar decisões apropriadas de coisas que acontecem consigo. Então, é muito importante que o poder público possa cuidar dessa pessoa de maneira apropriada, inclusive, muitas vezes, contra a vontade da pessoa. Porque a pessoa apresenta um quadro clínico grave, um quadro psiquiátrico grave, não consegue tomar decisões autônomas e, por conta disso, começa a se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco. Acabei de falar aqui sobre a alta prevalência de pessoas nas Cracolândias que se utilizam de ações ilegais, como roubos, furtos, muitas vezes acabam matando gente para conseguir dinheiro para comprar droga. E aí essas pessoas, ao invés de serem tratadas, essas pessoas fazem mal para si, fazem mal para a sociedade, e depois disso, elas vão presas. Então a gente fica com essa questão hipócrita, não, a gente não pode internar ninguém, a gente não pode internar ninguém contra a vontade. A gente espera esse indivíduo matar uma outra pessoa para depois prender esse camarada. Ou seja, a gente espera o mal acontecer, o mal maior acontecer, para depois tomar a providência que poderia ser evitada se medidas apropriadas fossem tomadas. E só para finalizar aqui, que eu queria só aproveitar, que eu acho que é um ponto muito importante, deputado, que ela trouxe, são ações do Ministério Público e da Defensoria Pública. Eu, aqui no governo federal, me deparei recentemente com uma ação do Ministério Público Federal, na minha concepção equivocada, que buscou derrubar o marco regulatório das comunidades terapêuticas. Nós conseguimos reverter isso no Tribunal Regional Federal aí de São Paulo, e agora, mais recentemente, a Defensoria Pública da União e defensorias públicas de 5 estados, inclusive de São Paulo. Defensoria Pública de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Pernambuco entraram com uma ação civil pública na Justiça Federal de Pernambuco, pedindo, na verdade, que o marco regulatório aí do acolhimento de adolescentes com terapêuticas fosse destituído, pedindo também que houvesse interrupção do financiamento público para essas entidades, e o que acabou acontecendo foi que a juíza ainda foi além de conceder tudo isso que a ação civil pública pedia, a juíza do primeiro grau na Justiça Federal de Pernambuco mandou desacolher cerca de 4.000 adolescentes dependentes químicos, muitos deles com problemas com a justiça, mandou desacolher, colocar nas ruas, falando que não, que o tratamento todo tem que ser em liberdade. Aí vem com essa conversa, essa balela, na verdade, que na verdade não ajuda essas pessoas, não ajuda a sociedade, não ajuda a família das pessoas. Casos graves
de dependência química, o indivíduo perde o controle sobre o uso da droga. É isso que marca a dependência química. E por isso que muitas vezes a internação é importante. E muitas vezes a internação contra a vontade é importante. Aí não vai nenhuma violação de direito, pelo contrário. Aí vai, na verdade, ajudar o indivíduo a se recuperar. A gente está proporcionando a ele direito à saúde, a ter uma vida digna. O direito dele, por conta de um quadro clínico que ele apresenta, o direito dele se tratar, dele não ofender a sua família, não ofender a sociedade. Então, é disso que a gente está falando. Então, não dá mais para a gente aceitar posturas como essas de Ministério Público, defensorias públicas. Aqui eu estou trazendo casos concretos que a gente tem enfrentado na pele aqui, deputado, aqui no governo federal, de ações que buscam, enfim, fazer frente às ações que estamos realizando aqui no governo federal para favorecermos a internação, a acolhimento dessas pessoas, com essa postura absolutamente ideológica, que não tem lastro nenhum na realidade, em questões técnicas, e que acaba colocando em risco as pessoas, os dependentes químicos aqui, adolescentes dependentes químicos, que foram para as comunidades terapêuticas. Vale lembrar aqui, o acolhimento com a terapêutica, diferente de internação em um hospital, por exemplo, necessariamente tem que ser voluntário, deputada. Ou seja, a família tem que aceitar, o menino lá, o adolescente tem que aceitar, ou seja, eles aceitaram, eles optaram para ir para essas comunidades terapêuticas para tentar, enfim, a sua recuperação. Aí vem o Ministério Público, né, enfim, como que se fosse assim um ente iluminado, e acaba, então, buscando tirar esse indivíduo lá, contrariando a decisão do indivíduo, contrariando a decisão da sua família, colocando esse indivíduo em risco. Então, a gente precisa realmente repensar, novamente, que ações que pretensamente são para ajudar as pessoas, que são para não prender ninguém, não colocar as pessoas de maneira involuntária em nenhum tipo de tratamento. Esse tipo de situação tem levado historicamente aqui no Brasil a situação de desassistência às pessoas com dependência química e saúde e transtornos mentais, e tem levado também uma série de problemas, inclusive na área de segurança pública. A gente precisa rever essa situação, sob pena da gente continuar a ter problemas, sob pena da gente não conseguir avançar no cuidado apropriado dessas pessoas e sob pena da gente não conseguir lidar com essa situação, essa excrescência. A Cracolândia, em São Paulo, há 20 anos, no centro de São Paulo, e a gente continuar aceitando essa situação como sendo uma situação normal, como sendo direito das pessoas estarem lá. Essas pessoas estão doentes, elas estão lá, elas são doentes, elas ficam sendo mantidas ali. A gente precisa rever essa situação e o governo federal tem intenção clara e tem trabalhado para isso, para reverter esse conjunto de coisas. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco difícil. Não sei se o senhor não quiser responder, não precisa. A base do presidente da República está dividida relativamente à legalização dos jogos, né? Tem um grupo que dá apoio ao presidente, que está trabalhando muito por essa legalização, e tem a bancada evangélica que, pelo menos, até onde eu sei, tem se manifestado contra. Eu sei que a sua Secretaria de Prevenção ao Uso de Drogas, mas, por exemplo, quando eu presidi o Conselho, nós abordávamos vários tipos de dependência, né? Não só a dependência de substâncias, mas a dependência, por exemplo, da pornografia, né? A dependência de jogos. A sua secretaria já foi consultada? O senhor já teve a oportunidade de participar de algum debate, algum diálogo sobre esta legalização que se está debatendo no Congresso ou não? Não, a nossa secretaria até o momento não foi chamada para esse debate. Entretanto, é importante ficar claro aqui, aproveitando o tema, que sempre que há flexibilização, né, do acesso de pessoas a situações que possam fazê-la dependente, o caso de dependência química aumenta. Isso vale para drogas, para jogo, para qualquer coisa. Ou seja, então, é importante a gente entender, né, que isso vale para a legalização de drogas. Se a gente for legalizar drogas, a sociedade precisa entender que vai ter aumento do consumo, ou seja, sempre que você legaliza o acesso, você facilita que as pessoas consumam aquilo, que tenham acesso facilitado àquela situação. Isso, mesma coisa vai acontecer com o jogo, né? Se facilitando, você com certeza vai aumentar o número de pessoas com problemas
relacionados ao jogo patológico, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam isso, né? Aproveitando essa questão, para a gente fazer um paralelo aqui, falando especificamente da questão das drogas, esse é um ponto importante. Ficou muito escuro aqui. Diga, vai lá. Agora melhorou, deputado. Mas voltando a isso, né, deputado, assim, não existe dúvida, né? Ou seja, quando se coloca a possibilidade de pessoas usarem drogas, né, que são legalizadas, de pessoas jogarem, né, o número de pessoas que vão ter problemas com isso vai aumentar. E aí cabe à sociedade, então, entender isso, e cabe à sociedade se posicionar. O risco que a gente corre dos problemas que podem acontecer são riscos grandes. Novamente, quando a gente fala da questão... Se alguém te perguntar aí, pode falar que eu sou contra, viu? Maravilha, maravilha. Mas é importante, né, deputado, assim, que a sociedade entenda, né? Muita gente acredita, por exemplo, que se você legaliza jogo, droga, enfim, você vai aumentar, por exemplo... a arrecadação tributária. Você vai aumentar a arrecadação de impostos. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Só que, por Mas exemplo, o que vai gastar? Isso, então. Só que agora a gente pega exemplos, por exemplo, tem um estudo realizado pela Universidade do Estado do Colorado mostrando que após a legalização da maconha naquele estado, dos primeiros estados americanos a legalizar a droga, houve um aumento da arrecadação importante, né? Só que, na verdade, os gastos do estado do Colorado, com os problemas ocasionados pela legalização das drogas, o gasto é 4 vezes maior do que o que se arrecada com tributos, mostrando que, na verdade, essa conta não fecha. É basicamente o que acontece com o álcool hoje, com o cigarro. Se arrecada muito com álcool no Brasil hoje? Sim, se arrecada muito dinheiro. Só que, na verdade, só gastos em saúde, a gente está falando só gastos de saúde, 4 vezes mais do que se arrecada de imposto. Então, legalizar droga, na verdade, não é o melhor caminho para que a gente possa, enfrentar os graves problemas que nós temos na sociedade. E vai lembrar aqui, né? A gente tem várias situações, quando a gente fala de legalização da maconha, por exemplo, que as pessoas acham que pode ser uma situação mais tranquila, mas não é. Tem um estudo realizado recentemente pela Universidade de Nova York, por exemplo, mostrando que estados americanos que legalizaram a maconha têm um aumento maior do consumo do que estados que não legalizaram. Há um aumento maior, por exemplo, do tráfico de drogas, né? A gente pode ver, por exemplo, a gente está falando do Uruguai, né? O aumento do tráfico não se restringe à maconha. Recentemente, por exemplo, em dezembro de 2019, o Uruguai teve a maior apreensão de cocaína da sua história. Uma única apreensão em dezembro de 2019, 4,5 toneladas de cocaína. Por quê? Porque o narcotráfico se organiza e ele se expande, não fica só no tráfico de maconha. Vai lembrar aqui, de maneira interessante, foi publicado em vários jornais na ocasião, final de 2019, lá no Canadá, um país que também legalizou a maconha, houve um acúmulo de mais de 400 toneladas na produção oficial de maconha. Por quê? Porque, na verdade, continua sendo muito mais fácil comprar droga no mercado paralelo do que no mercado legalizado. Essa ideia de que você vai legalizar a maconha e todo mundo vai começar a comprar maconha na farmácia, isso aí não é verdade. Por quê? Porque, na verdade, continua sendo mais difícil comprar no mercado legalizado. Você tem que apresentar uma série de requisitos que no mercado ilegal você não precisa apresentar. É muito mais barato você comprar maconha no mercado ilegal, que não incide imposto, por exemplo. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é aumento do consumo e aumento do tráfico de drogas, com aumento da violência. A gente já conversou aqui no Uruguai, aumento das taxas de homicídio. No estado do Colorado, tem um estudo interessante, deputado, publicado no ano de 2016, que estudou crimes violentos no estado do Colorado, estado que legalizou a maconha lá nos Estados Unidos, mostrando o aumento da criminalidade violenta em 5% entre 2013 e 2016, ao passo que no resto dos Estados Unidos houve redução dessa criminalidade por volta de 12,5%. É interessante também um estudo publicado em 2017, com dados do FBI, mostrando que as prisões por delitos relacionados à maconha
tem aumentado em estados americanos que legalizaram a droga. Ou seja, tudo isso para mostrar que assim, aumenta a criminalidade. Aumenta por conta disso o encarceramento. Então, também essa conversa que muitos partidos de esquerda têm de que, olha, vamos legalizar a maconha, que com isso a gente vai reduzir o uso, vai reduzir crime, vai reduzir tráfico e vai reduzir população prisional. Isso é mentira, né? Tem um estudo publicado em 2016 mostrando que, na realidade, mais de 60% dos países que são mais condescendentes com o mercado das drogas têm tido um aumento da sua população carcerária. Tudo isso, deputada, para a gente entender que o caminho da liberação não é o caminho apropriado. Tem um estudo publicado agora, recentemente, publicado no ano passado, realizado em Portugal. Esse estudo foi bastante interessante porque mostrou um aumento de mais de 30 vezes internações em Portugal. O número é esse mesmo, 30 vezes internação em Portugal relacionado a transtornos mentais graves, como quadros psicóticos induzidos pela maconha. Você tem aumento, por exemplo, de acidentes automobilísticos, acidentes de trânsito. Tem um estudo publicado pelo Instituto de Segurança Viária das seguradoras dos Estados Unidos, mostrando aumento de acidentes automobilísticos em estados americanos que liberaram a maconha, inclusive com aumento de mortes. Isso acontece também no Canadá. Ou seja, tudo isso para a gente entender que sempre que se libera uma droga, e aí o caso do jogo não é diferente, os problemas vêm junto, né? Ou seja, você pode ter eventuais ganhos, mas isso daí é tão pequeno, isso daí é tão exíguo diante de todos os problemas que vêm junto com essa flexibilização que, na verdade, os problemas sociais não compensam, tendo em vista todos os problemas que são causados pela flexibilização do acesso a drogas, acesso a jogo, enfim. Olha aí, muito bem, ele não fugiu, hein? Não fugiu de responder. Olha aí, cabradão. Muito bem. Secretário, quando a gente convida, disseram para mim que apareceria um reloginho aqui, que quando dá 60 minutos acaba. Eu não sei onde é que está esse relógio. Apareceu um relógio aí para o senhor? Para mim, não. Acho que a gente está no ar ainda. Eu estou vendo aqui as pessoas mandando mensagem. Pode ser que seja para cair. Né? Se cair, eu queria te agradecer esse diálogo. Espero que haja outros tantos. Me colocar à disposição. Vou tentar marcar aqui com o pessoal da prefeitura a nossa visita a essas várias... Só aproveitar, deputado, assim, a gente fez vários apontamentos sobre problemas importantes acontecendo aí em São Paulo, tanto na prefeitura quanto no estado. Só que, na verdade, só para ficar claro que o governo federal nunca se furtou, muito pelo contrário, nós temos sempre buscado articulação, contato com as gestões estadual, com a gestão municipal, para que a gente possa estabelecer parcerias, né? Novamente, né? Agora, a senhora intercedendo, entrando nesse circuito, acho que pode ser importante, né? Para a gente poder buscar levar, né, enfim, esses outros entendimentos, né, aí para São Paulo, para que a gente possa buscar avançar, né? Ou seja, não é possível, a gente falou muito aqui da questão de internação, né? Mas, na verdade, a ideia é construir uma rede assistencial apropriada, né? Que vai desde o cuidado da pessoa, né? Enfim, de base comunitária, com ambulatórios, cuidado lá na atenção básica, enfim, a gente não é contra absolutamente isso, a gente é favorável. A gente é favorável aos serviços que tratam as pessoas em base comunitária, as pessoas estando em casa. É óbvio, se as pessoas conseguirem se recuperar nesse tipo de abordagem, tudo isso é ótimo. Mas nós sabemos que para muitos e muitos e muitos casos, o tratamento precisa, por exemplo, ser em regime de internação. A gente não pode contar com o poder público, com a Prefeitura de São Paulo, que é responsável pela gestão de mais de 12 milhões de vidas. Estou falando de vidas, né? Continuar fechando o leito desse jeito. Os últimos leitos fechados no Hospital do Cantareira, na Zona Norte, que recebiam pessoas da Cracolândia. Ou seja, não dá para a gente aceitar isso como sendo uma coisa normal. E claro, com a mudança de gestão em São Paulo, a gente está bastante animado, entusiasmado de que essa visão possa ser revista, né? E, novamente, a gente não está falando só do cuidado da pessoa que está na Cracolândia. A gente está falando do cuidado de todos os munícipes do município, para que essas pessoas possam receber cuidado apropriado e elas não ficam numa situação
de caos pessoal total que acabam propiciando que elas acabem indo para a Cracolândia. Porque essa é uma outra questão também, viu, deputado? É óbvio que tirar as pessoas da Cracolândia é importante. Entretanto, a gente não pode esquecer que a gente tem que ter ações para evitar que pessoas acabem indo para as Cracolândias, né? Para quebrar esse turnover. E para isso a gente precisa ofertar cuidado apropriado para a população inteira, para toda a população de São Paulo. E só para finalizar, que eu acho que tem um ponto importante aqui nesse debate, a gente conversou bastante aqui sobre as ações de cuidado, tratamento, mas é muito importante também ações de segurança pública, né? A senhora falou sobre qual era a minha opinião, enfim, sobre o uso de droga a céu aberto. Eu até falei para a senhora, não é questão de opinião, é questão de lei. Ou seja, isso aí não é permitido venda, não é permitido compra. Então não dá para a gente aceitar que a gente tem uma cena, né, no centro de São Paulo, né, no coração do Brasil, enfim, vendendo e comprando droga e usando droga e levando as pessoas a entrar em conflito com a lei, a roubarem, a furtarem para usar drogas. Mulheres, esse é outro dado importante aqui também, mulheres se prostituindo para conseguir dinheiro para usar drogas, pessoas se adoecendo por doenças infecciosas, e doenças essas que já estão quase que exterminadas na população, como, por exemplo, sífilis, tuberculose. Ou seja, então, a gente, com esse discurso, né, assim, totalmente falacioso, é um discurso que engana, falando, não, pô, vamos cuidar das pessoas ali que estão em situação de vulnerabilidade. É verdade, as pessoas estão mesmo em situação de vulnerabilidade. Agora, a gente não pode enganar a sociedade que indo lá, só dando um prato de comida, a gente vai tirar essa pessoa dessa situação de vulnerabilidade, dessa situação de indigência. A gente tem que ter políticas públicas sérias, né? E levar em consideração todas as necessidades desses indivíduos e parar de lidar com a situação da Cracolândia, da questão das drogas e de políticas públicas de saúde mental de maneira ideológica, de maneira hipócrita, de maneira que não tenha lastro na realidade. Então, eram essas questões que eu queria trazer e, novamente, né, deputado, me colocar à disposição do seu mandato, me colocar à disposição, né, enfim, da gestão do governo do Estado de São Paulo, da gestão da prefeitura. Sempre tenho buscado, né, enfim, essa articulação, porque eu acho que a gente precisa caminhar, né? A gente precisa caminhar junto. O governo federal tem dado novos direcionamentos, novos norteamentos, a gente tem buscado induzir outras ações e é isso que a gente precisa fazer, porque, novamente, né, é muita ingenuidade ou má fé a gente achar que a gente vai mudar uma situação agindo da mesma maneira. Então, ou a gente muda como a gente encara a situação da Cracolândia, da política de drogas, da política de saúde mental, ou a gente vai continuar deixando essas pessoas à míngua, sofrendo, não só nas Cracolândias, mas nos presídios. A gente vai deixar essas pessoas continuar morrendo por suicídio, a gente vai continuar deixando a população de São Paulo, a população brasileira desassistida. Ou a gente avança e muda essas concepções arcaicas, extemporâneas e muitas vezes demagógicas, ou, infelizmente, a situação vai continuar como está. E, novamente, eu não consigo, só para finalizar mesmo aqui, eu não consigo entender como alguém pode acreditar que ficar na rua, mesmo advogando que as pessoas possam ter direito de morar nas ruas, que isso é uma situação digna, né? Eu tenho dificuldade de aceitar uma pessoa morando na rua, uma pessoa vivendo numa Cracolândia, vivendo em situação de dignidade. Ainda mais quando essa pessoa está doente. A gente viu aqui com dados de pesquisa mostrando que parte considerável das pessoas da Cracolândia estão doentes mentalmente, que não conseguem mais tomar decisões de maneira apropriada, de maneira autônoma. Então, ou o Estado, né, ou a sociedade, o Estado representando a sociedade, ou a gente intervém de um jeito mais firme nessa situação, ou a gente vai continuar com esse discurso fácil, esse discurso falacioso, que pretensamente busca o bem-estar daquelas pessoas, busca garantir direitos, mas o que faz, na verdade, é deixar essas pessoas na indigência e na desassistência. Muito bem. Bom, muito obrigada, secretário, por esse diálogo. Que venham muitos outros. Se tudo der certo ainda nesse mês, hoje é o último dia de agosto, então a partir de amanhã, ainda no mês de setembro, nós vamos fazer essa visita, né, juntos,
por todos os equipamentos que atendem as pessoas que estão na Cracolândia, objetivando estreitar laços, né? Entendo que esta, como outras tantas causas, é uma causa suprapartidária, né? Uma causa para a população, e pode contar comigo, né? Nessa e em outras pautas, fico à sua disposição também, agradeço a gentileza, a disponibilidade, a visita de ontem, o diálogo de hoje, e aproveito aqui esse espaço. Eu tentei falar na tribuna virtual hoje, teve um problema de conexão, para esclarecer as pessoas que estão mandando e-mail, que estão telefonando no gabinete, que eu sou contrária a essa história do passaporte da vacina, sou contrária obrigar as pessoas a se vacinarem, obrigar as pessoas a comprovarem que estão vacinadas para entrarem em seus ambientes de trabalho, sejam repartições públicas, sejam repartições privadas, tá? Eu me vacinei, ainda falta a segunda dose, não sou contra vacinas, não sou uma questionadora de vacinas, não é isso, mas sou uma defensora da liberdade individual. Não me parece coerente com a nossa Constituição, não me parece lógico, né, o que está acontecendo em muitas cidades do nosso país, na capital, aqui em São Paulo. Já tive a oportunidade de externar minha divergência, sempre de maneira respeitosa, ao próprio prefeito. Então, eu apoio, né, esse direito, né, à liberdade individual. O problema é o seguinte, eu sou só eu, entendeu? Na Assembleia inteira, talvez sejamos 4, 5. No Executivo, né, o Poder Executivo Federal tem dado, vamos dizer assim, amparo a essa pauta, mas também todos percebem que ficou isolado. Então, não tem muito o que fazer, a não ser dar esse apoio moral, entendeu? Dizer que as pessoas têm direito a trabalharem. Está acontecendo uma coisa estranhíssima, né? Nos órgãos públicos, as pessoas não estão podendo entrar para trabalhar se não comprovarem a segunda dose. Muitas vezes não chegou a data da segunda dose. Eu recebi e-mails de professores da USP querendo dar aula prática, porque seus alunos precisam se formar, dependendo da carreira, e não conseguem. Então, é uma situação insustentável, né? Eu acredito que injustificada. Até os números hoje, né, vão no sentido contrário dessa dinâmica. Então, eu quero deixar clara aqui minha posição, mas também, humildemente, reconhecer que eu não tenho muito o que fazer, né? Além de dar esse apoio moral. Então, assim, é duro porque as pessoas ficam ligando, ficam escrevendo, faz alguma coisa, entra com processo. A atividade parlamentar, ela limita muito a vida advocatícia, né? Inclusive, eu consultei a Procuradoria da Assembleia, que foi muito firme no sentido de que eu não posso utilizar o meu poder de advogada, vamos dizer assim, né, essa capacidade de postular como parte do meu mandato. Então, eu tenho que fazer o que o meu mandato permite, propor projetos, melhorar projetos, fazer requerimentos de informação, ofícios, né? Falar em plenário, falar nas minhas redes, utilizar o poder do parlamento, que é isso que eu faço, mas não posso ir muito além. Tá? Então, as pessoas que estão indignadas, dizendo que eu não faço nada, não é que eu não faço nada, eu estou fazendo o que é possível fazer. E os senhores percebem que o próprio presidente da República, muito embora tenha a mesma visão, nesse ponto nós somos convergentes, nós convergimos, mas assim, não tem muito o que fazer, além de dizer. Né? Então, assim, o que eu peço é para que cada um procure dialogar no seu trabalho, no ambiente que frequenta, seja público, seja privado, para trazer um pouco de racionalidade para esse debate. É isso. É isso. Secretário, muito obrigada, né? Que a gente possa estar juntos muito rapidamente. Agradeço a sua equipe também. Fique com Deus, saúde. Queria só aproveitar aqui para mandar um abraço aqui, né, para o nosso amigo comum aqui, o Edu Cabral, que proporcionou a gente estar junto aqui, enfim, ter conversado ontem, fazer essa live. Obrigada, Edu, muito obrigada. Queria também mandar um abraço para o nosso ministro, João Roma, e quem está mandando um abraço para a senhora é a ministra Damares. Então, um abraço está dado aqui ao vivo. Sou muito fã da Damares. Beijo, ministra. Um abraço para o ministro Roma também. Deus abençoe a todos. Saúde. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.